Olá pessoal, meu nome é André Luiz, sou aqui da Terra Gerais Educação. Hoje nós estamos aqui com o professor Fábio Shigeu, que vai ministrar um dos nossos cursos, Mestre do Agro, falando de dicas, de formas de abordagem, de manejo para altas produtividades. Seja bem-vindo, professor Fábio, Obrigado. à Terra Gerais Educação. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como que você escolheu aí a agronomia, como é que você tomou suas decisões e até onde, você chegou aí nessa carreira. André, eu acho que como eu sou um paulistano, eu acho que eu escolhi a agronomia muito pela influência do meu pai, que teve uma revendedora de produtos agrícolas, E fiz agronomia na Exalc, em Piracicaba. Sim. Formei em 96. E de lá eu trabalhei metade da minha vida praticamente em controle químico, onde foram duas empresas basicamente. Uma delas eu acabei como gerente de produtos, na questão de marketing. Depois, na metade da carreira, eu quis mudar um pouco de áreas, Aí eu fui para a área de nutrição e fisiologia de plantas, E aí trabalhei nesse segmento por mais ou menos aí uns 15 anos, Então, as áreas que eu trabalhei basicamente foram pesquisa e desenvolvimento, de produtos novos. Trabalhei muito em vendas também, na área de marketing, e especificamente muito tempo também na área técnica, Então, isso eu morei em diversos locais do Brasil, trabalhei com N culturas já. Então, isso me deu uma bagagem muito boa de fortalecer a parte experimental, a parte de campo, e junto com o conhecimento. Bacana, legal. E aí, professor Fábio, nós aqui na Terra Gerais, nós falamos muito da gestão, do comportamento, de como ser um RTV de alta performance, como ser um professor, um profissional melhor, como ser um profissional que vai agregar e gerar valor na venda consultiva. E hoje nós estamos passando por um processo de transformação no mercado, onde a parte técnica ela ganhou muita relevância, principalmente no processo de escolha do produtor. Como é que você enxerga aí a questão técnica na venda consultiva? Como que a gente pode pensar esse novo mercado saindo daquela ideia da venda pelo relacionamento, pela confiança, e hoje o peso técnico na venda consultiva? Bom, a questão do relacionamento, ela é muito importante, vai continuar sendo importante, Só que hoje tem uma coisa na venda que se chama confiança. E muitas vezes, para você ter a confiança do produtor, das outras pessoas da cadeia produtiva, você tem que agregar algo para ele. Você tem que buscar levar soluções para ele. Só que se você não tiver uma bagagem técnica que seja aplicável, de você fazer uma diagnose, enxergar tudo isso, a solução para ele, você fica marginalizado no mercado, Exato. Eu acho que isso daí é o grande diferencial, E uma coisa importante é que os profissionais hoje eles têm que enxergar que por exemplo, eu estou na área de vendas, Mas nós temos que entender que todo mundo vende alguma coisa. Você vende um produto físico, mas tem pessoas que além do produto físico, antes disso eles vão vender o conhecimento aplicado que vai reverter no produto físico, E como eu trabalhei muitos anos em marketing também, isso é uma coisa muito importante, que é uma grande alavanca do que a gente chama de valor. Você entrega um valor maior. Perfeito. Isso é bom para todo mundo na cadeia produtiva. Bacana. E a gente percebe bastante, professor Fábio, o mercado recebendo, nos últimos anos, os bioinsumos e muitas empresas, principalmente de nutrição, a gente vê isso acontecendo, recebendo esse novo portfólio. E muitas vezes essa equipe não está preparada para entender, ou até mesmo dos agroquímicos, trabalhando aí com bioinsumos e tendo dificuldade de posicionar. Algumas até pensam em dividir times para criar realmente especialistas, e outra, a maioria delas, trabalhando com o mesmo profissional, com duas abordagens aparentemente diferentes, mas que se complementam tecnicamente. E aí a gente vê esse profissional, às vezes, perdido. Exato. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que você está enxergando essa chegada nos últimos 10 anos, com bastante força,
e ganhando muito share, né, os biológicos, e uma equipe que às vezes não está conseguindo fazer, né, essa conexão desses dois conteúdos, essa inter-relação, né, entre nutrição e biológicos, e o produtor olhando isso e falando, puxa, mas o que eu compro e por que eu compro? Na verdade é assim, André, eu sempre enxerguei as coisas basicamente naquele tripé, né? Que a gente aprende lá em genética, acho que até mesmo na época do colégio, né? O fenótipo, né? Que muitas vezes na área agrícola você pode traduzir como produtividade, né? Que você faz com que a planta expresse o maior potencial dela. Ela é ligada a duas coisas que tem que trabalhar muito junto. Primeiro é a genética, o genótipo, e o ambiente. A questão é, talvez isso traga até um pouco da dificuldade no curso de graduação, né? Que nem em Piracicaba, por exemplo, né, na Exalc, eram aulas de manhã num departamento, que era um curso integral, e de tarde em outro departamento. Só que muitas vezes, naquele momento do jovem, né, pós-adolescente, alguns até adolescentes ainda entrando com 17 anos na época, você tem uma visão errada das coisas, que cada coisa é uma coisa, mas não é isso. Na verdade, tudo quando você leva para o grande laboratório, que é o campo, onde tudo acontece, tudo se interrelaciona. Então a visão que o profissional tem que carregar, o que é? É que não é um produto somente que vai resolver o problema. Eu sempre falo, né, nas empresas que eu passei, que eu treinei equipes e tal, eu tenho que ensinar primeiro para vocês a vogal. Para depois vocês aprenderem as consoantes, para no final vocês construírem palavras e frases, né? Legal. Então o resumo da ópera é mais ou menos isso, né? Então não se acomode que só o produto resolve, não é isso. Às vezes o produto, para ter uma melhor performance, ele depende de outras coisas que tem que trabalhar em conjunto para a entrega do valor que é a produtividade. É a chamada visão sistêmica, né, que você fala tanto, Exato, né, que o profissional exato. hoje precisa Exato. adquirir, né, porque isso vem com prática, mas também vem com muito conhecimento. Exato, exatamente. Professor Fábio Shigeo, então, diante dessa problemática, né, aparente que existe, na ponta a gente tem o produtor, cada vez mais preocupado com margem, né, com os custos altos, com os desafios dos climas, né, os fenômenos que afetam aí a produtividade, e o profissional que se aproxima do produtor, ele precisa entregar uma proposta de valor capaz de ajudá-lo, né? As variáveis, né, climáticas são as que exercem maior influência, as questões de solo, né, a planta, né, entender a fisiologia da planta, do cultivar, enfim, da genética, como você falou, e hoje a tecnologia, né, trazendo facilidades para implementar isso tudo. E nós, da Terra Gerais, estamos lançando, né, esse curso, Mestres do Agro, trazendo o professor Fábio Shigeo aqui, que nós vamos falar sobre isso, né, no curso voltado para a produtividade, mas também para essa questão de uma certa estabilidade, né, de produção. Né? É assim, André, o produtor, por exemplo, tudo, eu tenho que dizer que ele vai fazer aquisição de uma semente, né? Você pega o segmento de grãos, por exemplo, café já é um pouco diferente, mas está se tornando isso. Soja e milho. Basicamente, as empresas produtoras de germoplasmas, o melhoramento genético, ele busca entrega de produtividade e ciclos mais curtos, né? Você vê que hoje o Brasil, a predominância total é, por exemplo, soja de variedades precoces. Só que, beleza, tem um lado bom que me dá uma janela para fazer uma segunda safra em muitas localidades, mas tem um ponto que a variedade precoce carrega, por exemplo, que é o menor enraizamento, né? Então o que a gente tem que entender? O produtor tem que começar a entender com o auxílio dos técnicos de campo. Poxa, eu estou colocando um material que vai me trazer benefício de plantar uma segunda safra, porém eu estou colocando ele, é um material que muitas vezes não tem raiz, mas eu tenho condições, por exemplo, no meu solo, de propiciar um melhor enraizamento para questões de veranico, que são cada vez mais recorrentes, ondas de calor, porque ondas de calor é importante isso, né? A gente tem que entender que todo ser humano, assim como planta, ela precisa de água para se resfriar, né? Ou a gente entra no ar-condicionado muitas vezes, mas tem que estar hidratado. Sim, a planta não tem isso. Então a planta precisa de água para se resfriar. Buscar na profundidade. Buscar na profundidade. Só que o próprio material genético já enraiza menos. O que eu posso fazer para mitigar isso? Por que eu falo que isso é importante?
Porque se a gente não tem isso na cabeça e outras variáveis trabalhando em conjunto, muitas vezes ocorrem aquelas frustrações climáticas. O produtor colhe 10, 15 sacos de soja, mas isso basicamente nem cobre os custos fixos, né? Então a ideia do curso é justamente o quê? Entender que em condições excelentes, céu de brigadeiro, Sim. vamos conseguir produzir bem. Mas em condições adversas, nós vamos conseguir manter uma estabilidade produtiva que custeie o negócio. Bacana. Eu acho que existe um grande tesouro, né, nesse curso, porque nós vamos tratar aí de temas complexos dentro de uma visão que vai garantir, né, essa alta produtividade, mas também a estabilidade nesses momentos difíceis, né? Então você que é RTV, você que é agrônomo, né, responsável aí por unidades produtivas, você que é da área técnica, né, você que está começando a sua carreira aí como AT e quer entender melhor essa complexidade que é produzir mais e melhor, com estabilidade e tendo uma visão sistêmica, esse curso ele é destinado a você. E nós vamos entender agora, né, o que o profissional vai receber nesse curso, professor Fábio Shigel. O profissional ele vai receber uma base muito importante para a ponta, para o produtor rural. Seja você um produtor, seja você um consultor, né? O que eu falo? Que é você começar a pensar de forma holística. O que é forma holística? É você entender o processo como um todo e entender cada etapa dele. Porque quando você começa a desenvolver esse tipo de visão, você começa a perceber o quê? Que tudo se interrelaciona. Só que se essa inter-relação tiver um ponto fraco, você não entrega o final, que é o quê? Que é produtividade. Que paga todos os custos e gera lucro para a cadeia produtiva, tá? Então o principal objetivo é esse, André. Então, por tudo que nós falamos, se a gente fosse sintetizar aqui, né, a produtividade tem a ver com tomar decisões certas na hora certa, né? Não é a gente engessar essa decisão. Mas como hoje, como bem o professor Fábio falou, né, de algumas das variáveis, e a gente, como um consultor, como um produtor, como engenheiro, precisa administrar todas essas, então o curso vai ajudar a gente a entender essas variações, falando de solo, falando de clima, falando de plantas e tecnologia, e como você pode tomar as melhores decisões a partir dessas variáveis, é isso? Exatamente isso. Então você que é produtor, que é consultor de venda, que é RTV, que é AT, enfim, se você lida aí com propriedades, você está aí lado a lado com o produtor, esse curso foi feito para você que busca levar uma visão estruturada, construir uma relação de confiança a longo prazo com o produtor e buscar as melhores decisões para produtividades altas, mas também estabilidade produtiva. Clique no link abaixo, faça a sua inscrição e venha conosco para essa jornada de conhecimento e muita mão na massa.